Bom, estava falando então dessa divisão didática e dos mecanismos fisiopatológicos das diarreias e das causas infecciosas. A gente tem os agentes etiológicos, tem as causas infecciosas também associadas, diarreia associada a antibiótico causando colite, daí entra nessa categoria de infecciosa, mais comumente de Clostridium, e a contaminação do circuito de dieta interal, que parece ter pouca relevância na prática clínica, mas é um mecanismo que também pode desencadear uma diarreia infecciosa. Beleza, pensando em prevalência, nesse artigo de revisão aqui, eles viram que variou, em torno de 14%, 21%, 21,5%, às vezes até quase 40% de prevalência na UTI. Esse daqui é um dado específico de UTI. Nessa corte aqui de 2013, viu uma prevalência de 14%, mas eles usaram só a definição da OMS. Nessa corte mais recente que saiu esse ano, um estudo prospectivo, foi feito multicêntrico, que eles usaram várias definições. Teve uma diferença aí na prevalência conforme o uso da definição da OMS, que era aquele mais de 3 evacuações líquidas de 70%, o escala de Bristol já caiu para 53,5%, de Bliss caiu um pouco mais. Também teve grande variação entre os centros, de 53% a 94%. Então, varia bastante dentro da literatura aí a prevalência, mas parece que é uma coisa muito mais importante do que eu tinha em mente, pelo menos. Agora, pensando, por que é importante esse tema, né? Qual foi o impacto no desfecho? Nessa meta-análise japonesa que saiu em 2019, eles viram que acharam uma associação com mortalidade dentro da UTI. Também tinha uma outra relação com aumento de permanência, aumento de internação na UTI. Isso se relacionava a outros estudos também que esses achados eram similares. Naquele estudo multicêntrico que saiu esse ano, eles não viram relação com mortalidade, mas o dado de aumento de tempo de internação aparecia similar com outro estudo também. Beleza. Então, aumento, com certeza, aumento de tempo na internação, tem evidência conflitante sobre o impacto da mortalidade, isso talvez tenha a ver com, às vezes, o paciente que tinha mais diarreia era um paciente que já chegava mais grave, já ia morrer de qualquer forma, e a diarreia poderia ser um evento com consequência dessa condição do paciente. Outros possíveis impactos aí mais do dia a dia, mas que não tem tanta evidência para suportar, a maior risco de escara, lembrando que a diarreia leva uma mudança de pH, isso no paciente que está ali, restrito ao leito, fica em contato com a pele, leva a maior risco de doenças orificiais ali, dermatite, tem contaminação de feridas também em catéteres e possivelmente leva uma sobrecarga da equipe, justamente porque você precisa fazer higiene com mais frequência do paciente, entre outras coisas. Falando então de fatores de risco, nesse estudo aqui, eles viram que estava associado com a nutrição enteral acima de 60% da meta estabelecida. Só a nutrição não teve uma relação, mas acima de 60%, quando chegava a 60% da meta, pareceu ter uma relação aí com o aumento de incidência de diarreia. A presença de antibiótico também e presença de antifúngico. Eles citam também nesse estudo, mas também não achei nada ali nos dados complementares, no suplemento, que está só no texto que a associação aumentou também se você soma se eles somavam esses fatores de risco. Então, o paciente que estava recebendo dieta integral acima de 60% da meta tinha mais diarreia do que aquele que não estava recebendo, e, por sua vez, o paciente que estava usando antibiótico e a dieta acima de 60% da meta também tinha uma incidência maior de fator de risco para diarreia, em comparação àquele que estava só recebendo a dieta. Nesse estudo, que é essa corte multicêntrica aqui que saiu esse ano, o antibiótico pareceu estar relacionado também, mas não tanto a presença de antibióticos, o número total, aliás, não o número total de antibióticos, mas sim os dias de antibiótico. Quanto mais dias recebendo antibiótico, maior o risco de diarreia, e presença de uso também de supositório e de nutrição enteral. Aqui, no caso, eles não fizeram a diferenciação
quanto da meta calórica, quanto de nutrição estava sendo ofertada para o paciente, mas só a presença de nutrição integral já apareceu ser um fator de risco por si só. Beleza, mas e agora? Falando um monte desses dados aí, o que a gente faz com isso? A gente sabe que é importante, impacta no desfecho do paciente, mas o que acontece se a gente se deparar com um paciente que desenvolve diarreia na nossa UTI? O mosaicão da massa e desliga a dieta, né, da medicina das ruas, será que é isso que a gente faz? Daí eu estava um pouco perdido aí, correndo atrás de guidelines, talvez uma, uma resposta um pouco mais clara do que a gente consegue fazer, mas isso é um pouco difícil em medicina intensiva, é um negócio que a gente vem percebendo ao longo da residência. Aí, a partir de agora, o que eu pensei para essa aula? Pensando assim, pontos-chave e raciocínio mesmo, como que a gente pode abordar a diarreia no paciente. E eu achei dois artigos que são bem interessantes. Esse daqui é uma revisão de 2015, e essa daqui é um documento que saiu em 2019, inclusive brasileiro aqui. Esse daqui é mais focado na diarreia do paciente que está que está recebendo nutrição, e esse daqui de um manejo de paciente com diarreia de forma geral. Beleza. Aí tem esse grande fluxograma aqui, mas acho que não vale a pena a gente ficar escrevendo fluxograma em aula. Então, dividir na minha cabeça que fazia sentido a gente pensar passo a passo os aspectos que são importantes para a gente avaliar no quadro de diarreia. Primeiro, vamos pensar no paciente em si. Será que esse paciente ele tem alguma condição, uma doença de base que poderia favorecer, está associada à diarreia? Às vezes o paciente tem uma doença inflamatória intestinal, e ele já tem diarreia em casa, e daí ele vem para a UTI e está com diarreia. O paciente pode ter imunossupressão, a gente pensa numa infecção, com bichos diferentes, será que ele tem fator de risco para ter diarreia? Será que o paciente está recebendo, o paciente oncológico, está recebendo quimioterapia? Intolerância alimentar, às vezes o paciente também tem uma intolerância alimentar. Eu lembro do paciente da UTI de trauma que eu fiquei algumas semanas questionando a família se ele tinha diarreia só com sorvete, quando ele comia queijo, que ele estava com uma diarreia que era difícil controle e a gente não sabia se estava associado com intolerância alimentar. Insuficiência pancreática também, isso pode ser uma coisa prévia do paciente, pode ser uma condição que ele desenvolve durante a internação, inclusive talvez para a gente pensar como marcador de disfunção orgânica também, uma insuficiência pancreática. Os pacientes têm um tumor de gastrointestinal, feocromocitoma, enfim, o paciente tem pós-operatório de colesterectomia, ele tem colestase, aí caberia uso de colestiramina para ele, não sei. O paciente que tem uma hipoalbuminemia que abaixo de 3,5, estaria mais relacionada ao risco de desenvolver diarreia. Outros aspectos para a gente pensar na avaliação do paciente. Obviamente, ver se o paciente tem febre, tem alguma coisa que faça a gente pensar em abrir a caixinha ali de será que essa diarreia é infecciosa ou será que a gente, enfim, se a gente está comendo bola com infecção ou será que está relacionado a alguma outra coisa. Avaliar se o paciente está impotente, sinal de uma perfusão. Obviamente, pensar que também pode ser uma isquemia mesentérica, que está se manifestando na forma de diarreia. E avaliar se o paciente tem sinais de desidratação, que de eletrolítico a gente vai fazer um manejo, como a gente faria com outros pacientes, vai hidratar, fazer reposição de eletrólitos e dar um suporte de uma maneira geral. Pensando, outra coisa importante, talvez seja a coisa mais importante da abordagem do paciente, é a gente dar uma olhada na prescrição dele. Parece óbvio, mas, assim, talvez a gente esteja causando diarreia no paciente prescrevendo um laxativo ou prossmético. Às vezes está sobrando aquele desacordinho da dose vencedora ali, às vezes está fazendo o paciente perder nesse quesito. Foi uma coorte aqui publicada em 2020, os pacientes foi retrospectiva, mas eles chegaram a ver, sei lá, 3.000 pacientes, e desses 3.000 pacientes tinham 200 casos de diarreia. Eles viram que um pouco mais de um quarto dos pacientes receberam laxativo durante a internação da UTI, pelos mais diversos motivos, mas é uma medicação que a gente acaba usando muito. Tanto pelo uso de opioides, os pacientes, das características do paciente também, os pacientes com mais gastroparesia, enfim, outros motivos. E 17% dos pacientes com diarreia receberam laxativo nas 24 horas anteriores ao início do quadro. Então, acho que vale a pena a gente sempre pensar nesse aspecto da prescrição, porque às vezes a gente fica pensando em clostridium, eu pelo menos, na minha cabeça, antes era tipo, nossa, o paciente está internado no hospital. Começa uma diarreia nosocomial, nossa, vamos passar clostridium e é infecciosa com certeza. E não, às vezes está relacionada com
com a coisa que a gente está dando e laxativos, né, parecem contribuir bastante. Aqui eu coloquei uma outra lista de medicamentos, não necessariamente tem estudos falando sobre, aliás, não todos têm estudos que associam ele como causador ou são fatores de risco para diarreia no paciente crítico, mas talvez sejam medicações que a gente tenha que prestar atenção e pensar ali na prescrição se vale a pena a gente deixar elas ou não. Assim, antibiótico com certeza está relacionado, mas pensar também em DPs, às vezes antihistamínico, outros agentes procinéticos também, que é bem comum a gente usar, laxativo, né, que eu acabei de falar. Tem algum também beta-bloqueadores, eu não fazia ideia que propranolol, bisoprolol, podiam estar relacionados à diarreia com efeito diverso, e outras como dioxina, colchicina, e tem alguns outros suplementos também de potássio, fazer reposição horária de potássio, de fósforo, também aí pode estar relacionado com o aumento da diarreia no nosso paciente. Pensando na dieta. Dieta é um tema polêmico, acho que daria uma outra revisão, tem muita coisa para se abordar, mas basicamente o que a gente viu aqui? A gente viu que a dieta integral está acima da 60% da meta calórica, se mostrou como fator de risco. No outro estudo, ele viu que a dieta por si só já era um fator de risco para diarreia, mas nos guidelines, ou pelo menos nos artigos de revisão que eu usei para basear a aula, nenhum deles falava em suspender a dieta. A gente tem que pesar risco-benefício, talvez não vale a pena a gente comprometer um aporte nutricional do nosso paciente só porque ele está fazendo diarreia e, no primeiro instante, não botar toda a culpa na diarreia, na dieta e fazer a gente pensar em outros diferenciais. A princípio, tem alguns princípios para a gente pensar. Quanto à osmolaridade da dieta, lembrar que quanto mais componente hidrolisado, né, mais hiperproteico, maior também a osmolaridade da dieta, isso acaba resultando em maior risco de diarreia. Avaliar a presença de carboidratos de cadeia curta também, que podem ser fermentáveis, pode também estar associado com a maior incidência de diarreia. Checar a presença de lactose, que é presente em algumas fórmulas de dieta. E aqui, esse uma tabela suplementar daquele estudo que saiu esse ano, aquela corte muito centro, que eles viram que alta osmolaridade e dietas com alto teor de fibras estavam relacionadas também a maior incidência de diarreia. O interessante aqui, só um adendo para falar das fibras, é que nas duas revisões que eu olhei, enfim, eles citam o uso de fibra insolúvel como um fator que poderia ser usado até no tratamento para diminuir a diarreia nos pacientes, se não tem instabilidade hemodinâmica, mas aqui nesse estudo ele se mostrou como fator de risco. Então, também não sei exatamente o que tirar de conclusão, talvez a gente ficar de olho e simplesmente não seguir só a recomendação de especialista, ação de uma luzinha aí, para talvez o uso de fibra também não esteja ajudando a gente. Dentro da prescrição também, prestar atenção em antibiótico, vários antibióticos, assim, todos que a gente usa também, ampicilina, clinda, amoxiclavulanato, cefalosporinas, e isso podem estar associados com maior incidência de diarreia, e falando especificamente aqui em diarreia sem colite, né, associada a antibióticos sem colite, que são diarreias não infecciosas. São diarreias que acontecem tanto pela redução, mudança na microbiota do trato gastrointestinal do paciente, com diminuição da metabolização dos carboidratos, ácidos biliares, isso pode levar a uma diarreia osmótica. A própria eritromicina tem um mecanismo de acelerar o esvaziamento gástrico, antigamente era usado também, se não me engano, em contexto de HDA, fazia uso de eritromicina. Então, o próprio clavulanato pode estimular também a motilidade do intestino delgado, então são alguns pontos para a gente lembrar que os antibióticos eles podem estar relacionados com a diarreia do nosso paciente, mesmo no contexto de não ser clostridium, mesmo não sendo uma diarreia infecciosa. Aqui é uma tabela interessante comparando características do New England, esse artigo, comparando características das diarreias associadas a antibiótico com Clostridium e sem Clostridium.
Aqui tem até que uma intersecção grande dos antibióticos que podem causar os dois, mas interessante que na diarreia não infecciosa pode estar presente uma história de diarreia prévia, né, com antibiótico, que é uma coisa comum de ver na prática ambulatorial, ou mesmo no contexto hospitalar, o paciente ter algum grau de intolerância gástrica com uso de antibiótico. E aí, na aula de diarreia, não daria para montar essa aula sem falar de infecção por Clostridium. Aí, pensando nos antibióticos, as diarreias com colite associadas a antibiótico podem ser, na grande maior parte das vezes, vai ser causada pelo Clostridium. Tem também uma participação aí da Klebsiella oxycoccus, é muito menos frequente, pode causar uma diarreia seminolenta e ela tende a cessar quando se expõe de antibiótico. Sobre a infecção do Clostridium, é um bacilo gram-positivo anaeróbio, ele é formado de esporos. Algumas cepas podem produzir as toxinas A e B, que causam uma infiltração necrofílica, a destruição da mucosa, e daí você forma os debris e ulcerações que a gente consegue ver. Isso daí é uma imagem de colonoscópio, que a gente pode ver essas imagens que são características da colite membranosa. Bom, importância da infecção do Clostridium. A gente vê que tem uma incidência, os casos têm aumentado ao longo dos anos, principalmente a principal hipótese é relacionada ao aumento do número de antibióticos, principalmente antibióticos de espectro aumentado nas unidades de terapia intensiva, e também teve relação com o surgimento de uma cepa que é mais aparenta ser mais virulenta que as outras previamente, produz mais toxina. Nesse estudo aqui de 2009, a gente viu que tem um aumento da mortalidade ali com um hazard ratio de 2,7. E nesse estudo aqui, falando em incidência, né, e prevalência, varia muito na literatura. Alguns estudos falavam de 2%, chegava até 10%. Essa tabela aqui é daquele estudo mais recente de 2022, que ele viu que os pacientes que admitidos na UTI, 7% tinham, e dos pacientes com diarreia, só 2% foram testados positivos para Clostridium. Bom, pensando em fatores de risco para infecção por Clostridium, uso de antibiótico disparado, e daí, principalmente clindamicina, mas cefalosporinas, quinolonas, ampicilina, amoxicilina também estão relacionadas. A idade, paciente mais idoso, hospitalização, né, que é uma infecção nosocomial, instituição de longa permanência também podem ser indivíduos que estão colonizados por cepas toxigênicas do Clostridium. E outros fatores que também parecem contribuir, como imunossupressão, doença inflamatória intestinal, cirurgia do trato gastrointestinal e uso de IPTs. Aqui é uma imagem do artigo de revisão do England, bem interessante para pensar aí no que acontece com o paciente. O paciente que ele é exposto a antibiótico, somado a outros fatores de risco, ele desenvolve uma anormalidade na microbiota colônica dele. Isso acaba, ou ele se contamina com cepas toxigênicas do Clostridium, ou ele acaba selecionando essas cepas, e daí elas se proliferam, vão produzir a toxina, que tem duas respostas possíveis. Você pode tanto ter uma resposta efetiva contra a toxina e se tornar só um portador do Clostridium assintomático, ou você pode desenvolver um quadro clínico. Pode ser desde uma diarreia um pouco mais leve até quadros de membranose, pode pensar com menacolo e outras complicações. E daí que esse quadro de diarreia, ele fala aqui que pode ter a resolução, ou em alguns casos tem até recorrência ao tratamento bem difícil. Em relação ao diagnóstico, a gente primeiro vai pesquisar toxinas A e B nas fezes, por ELISA esse teste aqui. Se ele vem positivo, a gente pode se considerar com o diagnóstico feito, a gente pode ficar contente. Agora, se ele vem negativo, a gente pode fazer a contraprova com GDH, que é a glutamato desidrogenase, que é um teste de alta acessibilidade, mas baixa especificidade, porque ele também dá positivo em cepas não toxigênicas. Então, cuidado com os falsos positivos aqui. Agora, se a gente não fez o diagnóstico aqui, ele deu positivo, mas deu negativo na toxina A e B, a gente pode também partir para outras coisas que daí são mais difíceis de achar. Mas PCR também, que detectam genes produtores da toxina nas fezes,
E aí você pode até tentar fazer uma tomografia para ver se acha um aspecto típico de político, ou até a colonoscopia, mas aí a gente tem que pesar esse benefício do paciente. Beleza, e o que fazer? Na suspeita diagnóstico, não só de clostridium, mas em qualquer suspeita diagnóstica infecciosa, a gente vai idealmente isolar o paciente, né? Avisar CCIH e tudo mais. Lembrar que o Clostridium é produtor de esporo, e eles são resistentes a álcool, então lembrar de lavar a mão com água e sabão. Não adianta dar migué com álcool, que daí não vai dar certo. Tra... Pensando no tratamento, as primeiras opções, né, são metronidazol VO. Aqui no Brasil ainda a gente pode tomar essa decisão, e alguns estudos dos americanos, canadenses, eles já vêm em algum nível de resistência a metronidazol para combate ao Clostridium. A gente pode também trocar e colocar vancomicina, que pode ser de desde 125 a 500 miligramas 4 vezes ao dia. E daí, se o paciente estiver mais grave, conforme, né, a gravidade do paciente vai aumentando, a gente pode associar também o metronidazol IV. Lembrando que os marcadores de infecção severa são leucocitose acima de 15.000, a create acima de 1,5 e também estabilidade hemodinâmica. Obviamente, se o paciente estiver chocado com uma diarreia nova, a gente vai ser mais agressivo no tratamento. No caso de recorrência, está descrito na literatura, você pode fazer uma tentativa da Vanco-VO com o esquema decrescente. Você estende o esquema e você vai diminuindo as doses progressivamente, até você tentar ter uma resposta do paciente. E tem essas outras mandraparias aqui, transplante de microbiota fecal, parece ter algum efeito, mas também é uma coisa que é pouco estudada. E também já é uma medida ali, se nada está dando certo, vamos tentar transplantar isso para esse paciente para ver se a gente recoloniza com uma microbiota, digamos assim, saudável, e ver se isso ajuda a controlar a infecção. Aí, né, pensando na abordagem do paciente que está na UTI com diarreia, a gente pode ter essas outras aqui, várias etiologias de diarreia infecciosa. Pode ser E. coli, será que ele está fazendo um quadro de Chu, salmonella, shigella, giardia, entamoeba estolítica, pode ter até etiologia viral, neurovírus, que é o mais relacionado a assuntos de diarreia nos pacientes hospitalizados, rotavírus, adenovírus. Mas esses daqui, a gente pensaria também, talvez, mais no paciente que está na admissão, ali no hospital, menos, talvez, em contexto de diarreia nosocomial. Lembrar também, CMV, simples, criptosporídeo, microsporídeo, a gente tem que pensar nesses agentes se a diarreia é no paciente imunossuprimido. Seja paciente transplantado, HIV positivo, ou paciente que está recebendo uma expressão, transplante de medula óssea. Né? Beleza. Agora falando um pouco sobre outras medidas farmacológicas. E tem a loperamida, né, o antidiarreico, ela é um agonista opioide, um receptor de baixa potência, e como efeito ele diminui a peristalse e aumenta o tempo de trânsito intestinal. No geral, na primeira abordagem do paciente, ela não é recomendada, principalmente em casos de desinteria e de colite. Se você está com uma suspeita de diarreia infecciosa, tem que evitar o uso da loperamida. Ela tem aí o seu papel mais em diarreias um pouco mais crônicas, ou que você já excluiu, que é aquela diarreia infecciosa. Às vezes está relacionado muito com diarreia do paciente que está fazendo quimioterapia, mas aí é outro contexto, fora da UTI. Dentro da UTI, numa primeira abordagem, evitar a loperamida. Sobre a colestiramina, é um quelante de ácidos biliares, a gente pode considerar ela também, talvez tenha algum benefício em casos que tenha má absorção de ácidos biliares, como pacientes com colestase, pós-operatório de colestectomia, ou paciente com síndrome de intestino curto, ou que passaram por uma ressecção de ilho terminal. Beleza. Aí, pensando assim, a gente já falou do paciente, da abordagem aqui que faz sentido a gente pensar no paciente que está com diarreia aguda, no contexto de UTI, pensar no paciente, que se ele tiver alguma coisa de base, pensar na prescrição, que talvez seja a coisa mais importante, rever dieta, ver o de antibiótico, pesquisar causas infecciosas para diarreia, em especial pseudocolite membranosa. E também, aí, isso daqui é mais uma perfumaria, não sei, estudando o tema, eu achei bem interessante, que é uma discussão que parece que o pessoal tem estudado mais sobre isso, sobre disbiose e o impacto que tem também, especialmente no paciente crítico.
tem esse artigo aqui de 2016, ele escreve a desbiose como uma diminuição da microbiota normal com o crescimento de micro-organismos patogênicos. Esse trabalho aqui, eu uso vários uns quadros, umas tabelas ali, mas acho que o importante era mais levantar a bola sobre essa discussão. Eles coletaram amostras de fezes, secreção oral e suave de pele de 115 pacientes em UTI, nas primeiras 48 horas de admissão e depois no dia 10 ou na alta. Eles viram que a microbiota dos pacientes críticos ela é muito diferente da população, se comparada com a microbiota da população saudável, e a proporção desses micro-organismos patogênicos, né, que é a desbiose, aumentou entre as coletas. Então, por mais que o paciente passa no ambiente hospitalar, em especial ainda na UTI, parece que a gente altera mais a microbiota dele. Tem esse estudo aqui que saiu assim, em agosto agora, mês passado, na Critical Care, que fala sobre também especial sobre a microbiota intestinal no paciente crítico, né? Daí para a gente pensar, será que isso também, boa parte dessa diarreia não estaria associada com a desbiose dos pacientes? Eles falam que aqui a microbiota intestinal é prevalente, majoritariamente composta de gram-positivos, anaeróbios obrigatórios, como lactobacillus, clostridium, enterococo e alguns gram-negativos anaeróbios, como bacterióides. Daí, o papel deles é que eles inibem o crescimento de bactérias patogênicas, como o coli, e tem um papel importante no metabolismo de ácidos graxos de cadeia curta. Daí, a mudança, as alterações que o paciente crítico sofre, decorrência de uma perfusão mesentérica, seja por fluido relativístico, diante de medicações antibióticas, leva a uma mudança do núcleo do trato gastrointestinal, leva a uma injúria dos enterócitos e aí até aumento de translocação bacteriana. Tem um quadro interessante aqui que eles mostram, falando até sobre a mudança da microbiota intestinal, né? Tem os fatores de risco aqui, do paciente na UTI, e você tem essa flora mudando ao longo do tempo. Eles colocam outro quadro aqui que eu achei interessante, sobre como que a microbiota intestinal ela é relacionada a outro sistema do corpo. Talvez isso também tenha um papel importante no paciente que está crítico, tem disfunção de múltiplos órgãos. E daí isso leva a gente a pensar no papel dos probióticos. Qual será que é o papel deles, e aqui especialmente na diarreia, né? Tudo na medicina intensiva também é difícil de achar evidência, um pouco dos RCTs, tem muito estudo em criança, alguns, eu vi no RCT que eles usaram iogurte para ver se ajudava no tempo de diarreia em crianças e aparentemente teve um resultado positivo. Mas assim, não é um assunto muito estudado, paciente crítico, mas tem uma tendência da gente começar a prestar mais atenção na desbiose como talvez um marcador de disfunção orgânica no paciente da UTI, que isso pode estar associado à diarreia, e talvez isso no futuro a gente tenha mais evidência de poder usar probióticos. Né? Os mais estudados são esses micro-organismos, como probióticos. Os probióticos são lactobacilos, as equalinas não patogênicas, tem os Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae, nossa, é difícil pronunciar, né? E as meta-análises mais recentes não viram benefício na prevenção de diarreia. No tratamento da diarreia aguda ainda é inconclusiva, tem alguns estudos que têm benefício no uso de probióticos, alguns não. Mas, assim, não tem evidência de segurança para pacientes imunossuprimidos e a gente não tem estudo efetivo que mostre algum resultado disso dentro da UTI. Beleza, considerações finais aí, o que é importante a gente lembrar dessa aula que eu montei. A diarreia é multifatorial, né? A gente não pode abordar ela como uma entidade única e tentar tratar ela dessa forma. Talvez seja mais interessante a gente tratar ela como um sintoma e prestar atenção no que a gente pode estar fazendo para contribuir com isso. Então, rever a nossa prescrição sempre, prestando atenção nos laxativos. A dieta integral não pode ser o nosso bode expiatório, ou seja, a gente não pode culpar sempre 100% da causa da diarreia no paciente crítico que está recebendo a dieta na dieta. E a gente, o ideal seria a gente reduzir
E, ao longo desse manejo, a gente diz que o causas infecciosas, lembrar do uso racional de antibióticos, sempre, e infecção pelo Clostridium pode ser grave, aumenta a mortalidade, mas ela não é tão frequente quanto a gente imagina. Lembrar também no manejo de evitar antidiarreicos, cuidado com as feridas dos pacientes, e pensar também nessa última discussão que eu levantei sobre será que no futuro a gente vai considerar a desbiose como marcador de disfunção orgânica e qual que é o papel dela no desenvolvimento de diarreia e no manejo do paciente crítico. Eu não sei se vocês perceberam, mas a paleta de cores ela é temática. A câmera. Não. Tem microfone para queria falar merda. Se não tá aparecendo. Será que vale a pena? Sobre só políticas na gravação. E tem algum tratamento que você colocou, quanto oral e ainda banco de amigo político que eu banco diametal. Eu vi fazer, acho que a lavagem intestinal com o banco na própria limite de lavagem. Eu vi isso está reservado para os pacientes assim, os casos que estão recorrentes. Você já tentou o banco BO e metronidazol associado, e daí está mais na linha do espectro de tratamento ali mais, antes de fazer um transplante de microbiota, talvez não tentar fazer a lavagem com o banco em cima. Daí, o que eles ressaltam é botar e levar em consideração também se isso não agrega nenhum risco do paciente, a gente já está com uma consulta piada, você fazer uma lavagem, ou um procedimento colonoscópico, porque isso traria um risco-benefício do paciente. Mas eu sim, tem essa opção, mas aí já é considerado os casos que estão recorrentes. Então, a gente usa quando não tem quantidade oral. Uma experiência que essa preocupação com mas às vezes a preocupação tão grande que você quer ficar falando que eu vou avisar o prova do que fazer isso super curar e fazer mais tudo. Eu não estava com essa lá que é uma política grave que evoluiu com os experimentos autónomos contínuos, acho que é uma pessoa operada. Mas estava muito difícil de cola, estava na geral, acho que a aula do parabenizar nele, acho que a estudeira ficou legal, né, para a gente acompanhar, né, com a definição, dar uma ideia de como a gente raciocinar em cima disso, aquele risco. Você quebrou um mito do mito, porque existe um mito de que dieta causa diarreia. E aí o mito do mito é que dieta não causa diarreia. Dieta causa diarreia. É o que a gente vê, assim, associada a diarreia. Essas associações existem. Mas você tem que fazer o trade-off, exatamente o que você falou. Se um paciente está tendo diarreia e está com a dieta na meta, você tem que ver, se é uma dieta que tem uma mais alta, você tem que tentar manipular a dieta, não é para você suspender a dieta. Tá? Isso é uma coisa que é muito comum. Às vezes você tem que pensar, está com diarreia, vou parar a dieta para fazer diarreia. E não vai, você pior ainda. Né? Então, tem que ter alternativas. A nutrição sempre é contra qualquer reduzir, mesmo reduzir, ela não tem. A função da então, qualquer lugar, na verdade, você não contra, mas às vezes tem que fazer um trade-off primeiro. Você está com cateter na femoral, para não ser episódio de diarreia, se o cocô ali, tem que trocar o cateter, é pior. Né? Aí tudo bem, você reduzir a dieta por 24, 28 horas, então, acho que é bem racional isso que você propõe.
baseada no que isso é um dos pontos mais importantes, é a discussão do governo. Tem outras alternativas para a diarreia. Eu acho que você não contou porque você não viu ainda. Se vocês pensam que assistir a diarreia, pode fazer. Não foi igual. Tinha aquela. Acho que pode ter causado uma diarreia. Porque a mãe menor, não aconteceu com ela. O que você pode fazer pensando assim, no cuidado do paciente, para não sujar folha, para cima, é uma opção, a gente não tem muito, não é amplamente disponível, e aí você tem que deixar de diarreia líquida. Então, quando você bota para cima, você tem mais paciente ficar com diarreia. E às vezes você vai se for paciente que vai dar um será sacral, uma coisa assim, existe pode participar, ele está acompanhando toda hora. Só que é difícil, às vezes sai mudar, não é uma coisa fácil usar também. Não é uma bala mágica. E um paciente com trauma, você não colocou isso, mas aqui daí se você deixa, você para a diarreia, não destrui, mas aí ele ficou um tempão, assim, deixa 30 dias, que é o 28 dias, né? Pode sair função, pode sair fora. Não, a gente nem fazem. Assim, chega a ponto de, às vezes, a gente fazer você já viu paciente que tem ferida, uma pressão, se tiver falar dos 3 vezes na aula de pressão. Principalmente lesado medular, né? É uma questão terapêutica, é um pouco drástica, mas às vezes é mais fácil. É mais fácil cuidar de uma colostotomia do que o paciente estar com 3, 4 graus de retomia. É isso, a gente já só uma vez de primeiro. Às vezes não serve essa cara também. Faz uma colostomia, toma alça aqui, depois começa a vocês têm que comentar. O COSFIT agora aqui, a gente tem GDH de rotina, né? Quando você cai de toxina, você tem o GDH também. Então, hoje recomendo modalidades você fazer os 2 exames. Então, é isso que você falou. Você pode ter o COSFIT, que é a toxina negativa, GDH positivo, mas se você ficar na dúvida, o PCR também pode ser positivo sem ser patogênico, tá? Então, aí depende muito da clínica mesmo do paciente, se é compatível com o se a probabilidade do teste for alta, e a posição é negativa, a GDH é positiva, e o PCR é positivo confirma. Mas se a probabilidade do teste não for tão alta, aí você pode ter PCR positivo sem necessariamente ser confirmado. Qual que é um dado aqui do HC, do nosso interesse, qual que é a prevalência de... Não sei dizer. Vou dizer assim, eu tenho experiência aqui de fora. Aqui é muito menor que fora. Não sei por quê, se é porque a gente não faz diagnóstico, ou se nas nossas UTIs a gente usa bem a quantidade de fora. Isso é não faz, não dá, né? Não, é preço subjetivo, mas vai fazer lidar. Agora, tem lugar, eu já vi ele estar muito período, vocês falaram, nossa, se tu não tiver o tempo todo, daqui a pouco, quando liga um positivo, o pessoal não faz a orientação participativa, o tempo é acontecer. Então, aqui a gente, infelizmente, a gente não tem essa vivência, a sugestão é outra coisa. Talvez por segurar um pouco mais no tipo de problemas, né, ser mais criterioso no diagnóstico de infecção, a gente tem um. E o operador de hoje, você vai bem específico.
Para construir, eu acho que, em teoria, a literatura não vai dar muito respaldo para fazer, eu não gosto de caso selecionado, você vai tentar. Mas acho que essa aqui é a boa indicação da preparação. Você está com diarreia, você já descartou, limpou a precisão das causas de diarreia, né? E aí você pode usar a literatura, depois dá muito trabalho, né? Se ele tem 6 anos de diarreia, vai ter algum dia que ele já passou por um tempo, até que a gente consiga limpar tudo. Então, é uma coisa muito ruim isso. Então, quando é 2, 3 episódios por dia, eu quero dar para levar, né? Agora, mais que isso, tá cuidado. Tá bom. Bastante. Eu acho que a gente tem que abrir mão dessa alternativa. E o probiótico? Agora, talvez. Celso, é um pouco tipo cadeiro, muita cadeira. Mas uma ligação, não foi não, uma coisa meio de boa, assim, tomei isso. Mas eu estava com umas 2, 3 noites e aí levaram um papel também, que não parava de fazer. E ajudou? Não sei, acho que não. Não, continuou com a diarreia cada 21 dias, tipo, uma semana de poder. E mesmo que foi esse diarreia. Eu acho que também. Só que você mostrou depois. Mas aí depende da dieta que está usando, sabe? Isso é uma coisa muito difícil de nutrição, né? Porque naquele artigo de revisão que é do brasileiro, também desse brasileiro que é da ESP, né? Enfim, eles sugerem um uso, recomendam um estudo para pacientes que não têm estabilidade hemodinâmica e 10 a 20 anos aí na dieta pode estar relacionado com diminuição de diarreia. Só que daí na última coisa que eles fizeram, que eles acharam essa dieta com fibra. Será que está usando mais fibra do que falta de diarreia? Exato. Esse último estudo não dá para você saber o que estava acontecendo, né? Acho que a gente para esse estudo do ICM, agora seja um estudo grande, eles fizeram estudo para isso, para ver especificamente isso. Mas é difícil, assim, de você comprar tudo que está ali, sabe? Mas, enfim, eu acho que aí é meio infantil, né? Porque você está com diarreia, não, a diarreia em si não é o que vai matar ele, né? Então, vai ter que resolver, né? E, assim, se não é certo, está mentira. Acho que aqui é um pouco essa questão. Se for no programa, que eu falei, tem mais esquemática, isso aí precisa ser isso. Mas é usado de rotina no paciente crítico. Não é para diarreia. Essa é a maneira desse ano. Só que eles juntaram criança com adulto, até isso tudo passou de CM, ele foi negado. Aí, mostrando uma associação com menor tempo de internação e tal. Mas acho que o raciocínio seria muito pelo que você falou, mas biólogo, né? Você estabelecer a literatura nutricional, isso é importante. A ideia também seria um pouco essa, mas você tem uma evidência muito baixa, não é uma coisa muito grande. Nesses artigos da do Tavarino, eles citam até um relato de caso de um paciente com sepse grave, assim, discussão múltiplos olhos, eles fizeram transplante de pele e aparentemente o paciente melhorou. Então, é coisa meio... Esse deu certo, né? Eu quero saber se deram errado. Eles têm um trabalho de pancreatite que eles deram um Yakult. Era um lactobacillus. E aumentou a incidência de lactobacilos no trabalho. Uma pancreatite em geral. O pancreatite geralmente se inflama, não tem tempo que a gente passa. Acho que tem uma certa ressalva com o probiótico. Para deixar mais para aquela fase de estabelecer, de novo, tentativa de erro, para paciente que usam antibiótico, a maioria.
Mas a fábrica ele não tem uma boa estratégia. Isso é a verdade. A gente tem algumas opções, né? A limpeza da precisão ajuda, acho que mas é coisa mais pouco ser bastante ativa. Que o cara chega na frente e já dá lá falou, ó, intuitivamente. Aí, sim, especialmente a prova. Pode demorar 48 horas para fazer a feira. O desafio não, é dois, não fala. O que vocês acharam da associação de diarreia com morte? Sim, sim, sim. Não parece local. Nessa última coluna que aí, quando acho que eles ajustaram por gravidade também, fizeram, acho que, e aí eles viram que não tinha relação com a qualidade, né? Talvez os viés dos anteriores, ele talvez morria mais porque o paciente já entrava mais grave, e daí o paciente mais grave tinha mais diarreia, o paciente voltava a cuidar. E aí, além disso, outras coisas, por exemplo, o paciente está usando antibiótico, tem mais diarreia, né? Acho que realmente é uma associação não causal, mas não tira a relevância do problema. Às vezes, quando a gente tem o paciente com diarreia, incomoda muito. Assim. Então, é muito bom. Vamos. Sim. Sim, sim, sim. Sinceramente, eu não sou muito do laxativo também, sabe? Eu acho que tem um trabalho brasileiro, o pessoal lá da polícia, para de qualquer forma, ele dava um sistema lá de laxativo de rotina, com Pixel e tal, para todo paciente lá, o grupo era sobre demanda. Aí o desfecho no sul também, os pacientes que receberam o kit campeão ali, o outro grupo teve. Não teve tanto, assim, não mudou o desfecho clínico do outro, né? Mas eu acho que a gente. Às vezes a gente não dá nada, ele já tá meio, né? O cara tá meio machucado, só todo dia volta, a gente vai dar um pedido aí, se começar eu acho que daqui a pouco ele tá com toda a chatinha. E aí, quando ele recupera a função das fechadas de verdade, aí já é. Se você não está ficando incomodado, tudo bem. E uma coisa que eu acho que mais do que dar laxativo mais importante é que sempre descartar a cabeça. De top de laxativo, para lá e para todo, aí precisa fazer. Fazer outro top. Acho que assim. Tem algumas coisas que a gente dá por sonda, o veículo tem algumas substâncias mortas, né? E aí uma coisa também para a gente tentar lá na empresa, você chegou a achar alguma coisa? Eu vi muito está naquela. Eu acho que tinha uma tabela. Assim, tinha, eu não coloquei a tabela, tinha uma outra tabela que era algumas. E tem algumas, acho que tinha alguns xaropes que dava.
sério, né? Da diarreia. Isso é toma a forma. Exatamente. Aí isso é importante saber, porque às vezes tem que mudar a formação. A gente geralmente dá o xarope do som, né? Mais fácil. Mas aí às vezes você não será o. Não achei isso, é mais subsidiário. Talvez seja falta aí quando a gente acaba tendo algo muito grande atrás disso. Eu não achei para mim, especialmente assim para ela. Eu acho que para a pediatria faz diferença na duração da diarreia. Né? Nem acho que algum tipo probiótico também. Dura alteração na duração da diarreia. Eu não sei se isso impacta. Vai fazer a gente preferir a medicação. Por exemplo, na investigação das outras fases infecciosas, não consegui. Como que a gente investiga esse sistema? Tudo bem, geralmente consigo indicar. Não está fazendo quatro consultas, né? Da diabetes. Daí tem concentração de vinho, vai ficar muito legal. Eu acho que a sua suspeita. Depende de ser uma institucional. Se for uma investigação, se não for é outra. Né? Mas hoje em dia tem um PCR multiplex que sai tudo lá. Não tá, não. Sim. E a gente tem que chamar são um pouco de mensagem, assim, tá vendo? Não, mas esse é patogênico. De repente, se o paciente tem um pulmão, se não tiver. Mas se o paciente tem uma diarreia invasiva interna, ele não precisa de diversas novas titulares. Qual o painel geral respiratório? Se cada vez mais utilizado, é o painel gastrointestinal. O painel de líquido. Mas você não estiver internado com diarreia, acho que ele não Oi, não? Como é que tá bom? Você faz sentido? Com diarreia persistente, ele perder com espírito, perder com espírito. Você corre atrás de quebrar os ligamento? Acho que não, né? Só precisa de uma coisa assim. Não sei, mas se ele veio de casa, eu acho que sim. Agora, se ele não hospitalizado, acho que vai ter uma medicina, isso. Como é que ficou o seu algoritmo, então? O seu algoritmo, você tenta resumir aí. Acho que O seu fluxograma de diarreia na coisa. o meu fluxograma ficou do jeito que eu coloquei, até porque ele é um pouco diferente do. É isso mesmo. Pensar tipo, no paciente, se ele tem alguma condição. A gente pensar se ele tem alguma coisa, sei lá, se está tratando certo do paciente, mas o paciente tem isso para matar o intestino. Então, um outro motivo para tratar com diarreia, tentar excluir isso, pensar também, acho que na prescrição, daí dentro da prescrição ver, tentar eliminar aquilo que é o mais obviamente está relacionado com diarreia, laxativo e tal, para o próximo médico, e daí fazer uma coisa, uma inspeção talvez mais meticulosa das outras medicações, ao mesmo tempo que você, a dependendo do quadro clínico do paciente, vai descartar, prosídio ou pensar numa causa infecciosa. Acho que, e ao mesmo tempo fazer uma manejo ali da reduzir GA, e fazer uma manejo, assim, de modo geral, tratar de hidratante, fazer muito líquido, fazer reposição de eletrólito, acho que na minha cabeça é importante separar para principalmente rever a prescrição, ao mesmo tempo tentar ver se o paciente tem característica de diarreia infecciosa ou não, e a depender do quadro clínico, você mais insistir um pouco mais nessa pesquisa, ou olhar mais para a diarreia infecciosa, ou tentar jogar na conta de outras coisas na prescrição. Sim, na prática, o que a gente tem mais fácil é a loperamida, né? Uma diarreia não infecciosa, e aí saber que é melhor, virar a linha do
Eu coloquei que, pelo menos nas revisões, eles não recomendo fazer o uso da loperamida, que o peixe é de cara, assim, não foi inicial. Então, por isso que eu deixei evitar isso no manejo, deixar para você já excluir que não é causa infecciosa, talvez caiba aí usar a loperamida, mas não como o paciente abriu causa de diarreia, não pode entrar com lugar de cara. Não sei como. Mas eu acho que talvez